Olá pessoal, vamos então começar a nossa correção da nossa atividade 3, né, preparatória aí do Saego. Conforme havia combinado com vocês, toda a correção ela vai ser feita através de vídeos aqui no canal, né? Então vocês prestem muita atenção na resolução, comparem aí com o que vocês fizeram e atualizem ah, ah, as atividades que vocês desenvolveram, ok? Então vamos lá, primeira questão, observe a operação a seguir. Raiz de 15 vezes raiz de 35, esse produto corresponde a um valor, me dá as alternativas aqui. Bom, como a gente viu aqui das regras de radiciação, dentro, quando nós estamos trabalhando com um radical com o mesmo índice, aqui o índice é 2, né? Raiz quadrada, a gente vai então operar essa multiplicação dentro de um único radical. Ficaria aqui então 15 vezes 35, ok? Esse resultado aqui ficará então 15 vezes 35. Nós temos como resultado 525, ok? Ora, esse número 525, então, a gente não sabe o resultado dessa raiz, o que nos permite então fazer a fatoração para ver o que pode ser simplificado e extraído da raiz ou não. Então, 525, nós vamos aqui dividir por 3, ok? 525 dividido por 3 dá 175. Esse 175 ele é divisível por 5. E sendo dividido por 5, o resultado aqui é 35. 35 também pode ser dividido por 5, que vai dar 7. E o 7 por 1, ok? Como então aqui nós temos uma raiz de índice 2, raiz quadrada, nós vamos pegar então essas duas parcelas iguais, ficaria então assim 5 ao quadrado, vezes 3, vezes 7, ok? Ora, 5 ao quadrado aqui a gente vai simplificar, o 5 sai da raiz e dentro da raiz ficou o produto 3 vezes 7, que é 21. Então, nós temos como resultado 5 vezes raiz de 21, que nos dá aqui a alternativa B, ok? Próxima questão, observe a expressão a seguir. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Pessoal, aqui no caso a gente opera soma e subtração de raízes. Veja só, nós temos duas raízes que são idênticas, raiz de 2 e raiz de 2. Então aqui a gente vai operar primeiro elas, ó. Repito, 2 raiz de 3, que não tem como operar com essa raiz de 2. E aqui 5, o coeficiente aqui é 5 e o coeficiente aqui é menos 4. Né? 5 menos 4 é 1 raiz de 2. Ok? E como as raízes são diferentes, raiz de 3 raiz de 2, aqui vou ter no final 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 2. Esse é o resultado final. Não tem mais nada a ser feito aqui nessa expressão. O que me dá como alternativa o item A, ok? Próxima questão. Observe a raiz quadrada a seguir, raiz de 150, o valor aproximado em uma casa decimal dessa raiz é igual a... Bom, pessoal, 150 você poderia estar fatorando também, mas também você pode fazer por tentativas, né? Então, por exemplo, você sabe que 10 vezes 10, isso aqui é 100, não é isso? E 11 vezes 11, se você multiplicar, você vai achar 121. Então, se você colocar 12 vezes 12, isso vai dar 144. Então, veja, 150 está bem próximo de 144. Então, tá aqui é 12, alguma coisa, não é isso? Então, você pode fazer uma tentativa aqui, ó. Ou seja, fazendo a tentativa, você poderia descobrir que 12,2 vezes 12,2, fazendo essa continha aqui, você chegaria ao resultado de 148,8, 84. Bem próximo de 150, né? Então, esse 12,5 vai passar o valor de 150. Então, o resultado para nós aqui vai ser o 12,2, item D, ok? Próxima questão. Para ligar a energia elétrica em seu apartamento,
Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão 2 vezes raiz de 10 mais 6 vezes raiz de 17 metros. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usada é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Então, é o dobro desse valor. Muito bem. Nessas condições, Felipe comprará no mínimo quantos metros de fio? Ele me deu as alternativas, ok? Pessoal, é óbvio que aqui a gente vai ter que fazer uma aproximação, raiz de 10, raiz de 17. Então, para fazer uma aproximação, a gente vai usar como raiz de 10, aproximadamente, ó, o símbolo de aproximadamente é igual com o tio em cima, tá? Então, raiz de 10 é aproximadamente 3, a gente vai usar, e o raiz de 17, aproximadamente 4, né? Porque 3 vezes 3 é 9, né? Então, é próximo de 10. 4 vezes 4 é 16, próximo, bem próximo de 17. Então, se a gente fosse usar essa expressão aqui, ó, 2 vezes raiz de 10 mais 6 vezes raiz de 17, pessoal, substitui aqui, ó, raiz de 10, se a gente fizer por uma aproximação, como sendo 3, ó, porque 3 vezes 3 é 9, bem próximo de 10, né? 6 vezes raiz de 17. Raiz de 17 a gente colocou como aproximado aqui o valor 4. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Ok? 6 mais 24 não é 30, pessoal? Ora, mas ele vai usar aqui, ele falou, 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Se a medida é 30 metros, e eu vou usar 2 vezes, 30 metros vezes 2 vezes, vai dar 60 metros. Ora, isso me dá como aproximação aqui, ó, valor aproximado, pessoal, 60 metros. Então, veja, eu estou usando um valor raiz de 10 abaixo do que ele realmente é, né? Então, 3 é um valor abaixo do que realmente seria a raiz de 10. Então, um valor mais próximo aqui que a gente teria seria esse aqui, ó, 62 metros, né? O mais próximo desses 60 metros aqui, que está abaixo do valor real que a gente teria. Então, no mínimo aqui eu teria 62 metros de fio para poder ser comprado aí, beleza? Próxima questão. Então, pessoal, o senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado, de lado 5 raiz de 5 metros, como mostra a figura abaixo, né? Então, essa figura aqui, esse cercado aqui é um quadrado. A quantidade de metros linear de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar suas galinhas é aproximadamente. Aí me deu as alternativas. Pessoal, se eu quero cercar aqui, eu vou ter que trabalhar isso aqui como se fosse um perímetro, né? Então, eu vou ter que somar todos os lados aqui desse cercado. Como é um quadrado, então eu vou ter 4 lados, e cada lado é 5 raiz de 5 metros. 5 raiz de 5, ok? Então, 4 vezes 5 é 20, 20 raiz de 5, ok? E aí, esse raiz de 5, pessoal, a gente vai fazer a aproximação dele. Qual é a aproximação de raiz de 5? Nós sabemos que 2 vezes 2... deixa eu só fazer uma correção aqui. 2 vezes 2 é 4. Né? Então, para chegar a 5, eu teria aqui aproximadamente 2,1 vezes 2,1. Quanto que daria 2,1 vezes 2,1? Olha só para você fazer o teste aí depois. Ó. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos aqui, ó, nós teríamos aqui o resultado. Deixa eu só fazer a correção aqui. Aqui, ó. O resultado 1, 2 mais 2 aqui é 4, 4,41, um valor próximo a 5, né? Então, a gente poderia usar aqui uma aproximação de raiz de 5 como sendo 2,1, tá? E quanto que seria 20 vezes 2,1? Tá? Então, a gente faria a continha. 20 vezes 2,1 aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. O resultado, então, seria... Tendo uma casa decimal, né? Tem uma casa decimal, você põe uma vírgula aqui para ter uma casa decimal, aproximadamente 42 metros, galera. Então, qual o valor que se aproxima aqui para cercar esse galinheiro aqui no caso, né? Que ele se mencionou.
O mais próximo aqui seria 44 metros. Então, a alternativa D como resposta, ok? Vamos lá para 6. Para ligar a energia elétrica em seu apartamento. Isso aqui é uma questão muito parecida com a questão 4, tá? Que a gente falou. Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão 5 vezes raiz de 17 mais 3 vezes raiz de 10. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente quanto, né? Então, vamos lembrar que você vai usar 2 vezes esse valor aqui, ó, 2 vezes esse valor. Então, de novo, a gente bate naquela tecla da aproximação, tá? Raiz quadrada de 17, a gente coloca aí, pessoal, 4, né? Aproximadamente 4, porque 4 vezes 4 é 16, então a gente faz por aproximação mesmo. A mesma coisa a raiz de 10, ó. Raiz de 10 por aproximação, a gente coloca um 3. Então, se a gente fizer essa continha aqui, dessa expressão, ficaria assim, ó, 5 vezes raiz quadrada de 17 é a mesma coisa de 4, a gente aproxima para 4. Mais 3 vezes raiz quadrada de 10, ó, 3 vezes raiz quadrada de 10. E aproximadamente raiz quadrada de 10, a gente colocaria como sendo 3. Ora, 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 3 é 9, isso aqui daria 29, não é isso? Como eu vou fazer isso aqui 2 vezes, conforme o texto especificou, ó, ele vai usar essa medida 2 vezes, 29 vezes 2 vezes, 2 vezes 9, 18, sobe uma unidade, 2 vezes 2, 4, com mais uma unidade, 5. Eu vou usar aproximadamente 58 metros, o valor mais próximo de 58 metros, então seria 60 metros, né, um valor aproximado, né, do que a gente está fazendo o cálculo. Alternativa A aqui, galera. Beleza? Próxima questão, questão 7. Na construção de sua nova casa, José utilizou números irracionais para expressar a altura da mesma. Gente, números irracionais são essas raízes que não são exatas, tá? A raiz de 3 é uma raiz não exata, então ela é um número irracional. É um número decimal, infinito e não periódico. A altura da casa é aproximadamente quanto? Então, a altura da casa, pessoal, a gente coloca aqui, ó, 2 raiz de 3 vai do piso até o teto, e essa parte do teto ao telhado, mais raiz de 3. Então, a gente expressaria isso assim, ó, 2 raiz de 3, que é essa altura aqui, mais o outro pedacinho lá, que é raiz quadrada de 3. Ora, se as duas raízes são iguais, eu conservo ela, não conservo? Ora, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. 2 mais 1, 3 raiz de 3. Mas aí a gente faz por aproximação, não foi? A gente comentou aí com vocês, raiz quadrada de 3, ela seria aproximadamente aí, quer ver? 1,7, 1,7, deixa eu ver se dá para fazer essa aproximação. 7 vezes 7, 49, sobre 4, 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 1 dá 1, aqui nós temos 9, 8, 2. Aí, ó, aproximou de 3, tá vendo? 2,89. Então, a gente joga um valor aproximado aí de 1,7. Ora, se eu substituir a raiz quadrada de 3 por 1,7, fazendo essa continha, 3 vezes 1,7, né? Fazendo aqui a continha, 1,7 então vezes 3, vai dar aproximadamente quanto? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Uma casa decimal, então põe a vírgula aqui, 5,1. Então, qual o valor mais aproximado de 5,1 lá como alternativa? Então, a questão 7 vai ser o item C, que é o mais aproximado, 5,2, ok? A gente está falando de valores aproximados. Questão 8. João tem um terreno retangular, como indicado na figura abaixo. Então, eu tenho um retângulo com essas medidas. Sabendo que ele vai cercar com 2 cordas, está vendo aqui 2 cordas, então vai cercar 2 vezes o terreno para estacionamento. Quantos metros de corda serão necessários aproximadamente? Pessoal, se eu for cercar por corda aqui, ó, eu vou ter este lado aqui como sendo 5 raiz de 2, né, que tem essa mesma medida aqui, ó. E esse 9 raiz de 2 vai ter a mesma medida aqui, ó, 9 raiz de 2, ok? Se eu for somar todos esses valores, ficaria 9 raiz de 2 mais 9 raiz de 2
mais 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, galera. Somando aqui 9 mais 9 dá 18, raiz de 2. 5 mais 5, 10 raiz de 2. E juntando 18 mais 10 dá 28 raiz de 2. E o valor aproximado de raiz de 2, nós dizemos aqui que poderia ser 1,4, né? O valor aproximado aí de 1,4, 1,4 vezes 1,4, você vai descobrir que vai dar um valor bem próximo de 2, né? 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1. Se você somar aqui, vai dar 1,96, tá? Duas casas decimais. A vírgula aqui, então, vai deixar duas casas decimais, 1,96. Então, 28 vezes raiz de 2, e trocando raiz de 2 por 1,4, trocando raiz de 2 por 1,4, você vai chegar no valor aproximado. 28 vezes 1,4, 4 vezes 8, 16, sobe uma unidade. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9, né? 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2, soma as parcelas, dá 6, 9 mais 8 dá 17, sobe uma unidade que dá 3. Então, eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou ter um valor aproximado de 37,6 e você olha, então... Ah, sim, 37,6, mas quando eu passo apenas uma corda, né? Mas ele está falando que vai passar duas cordas. Então, a gente multiplica isso aqui por 2 para dar duas cordas. 2 vezes 6 é 12, sobe uma unidade. 2 vezes 7, 14, com mais 1 dá 15. Sobe uma unidade. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Dá 75,2 metros aproximadamente de cordas. O valor mais aproximado de 75,2 é o item C, que é 78,4. Estou falando sempre que a gente está trabalhando com valores aproximados, beleza? Questão 9, o valor aproximado de raiz quadrada de 120. Bom, gente, aí é questão mesmo de fazer tentativas, né? Porque se você for fazer a tentativa, por exemplo, de 10 vezes 10, você vai descobrir que é 100. Se você for fazer aqui 11 vezes 11, você vai descobrir nessa multiplicação que dá 121. Se você colocar... Bom, aí não precisa mais, porque já passou do valor. 121 é maior do que 120. Então, por tentativas aqui, a gente vai descobrir que a raiz quadrada de 120 está entre 10 e 11, né? Entre 10 e 11 vai ser um valor aqui no meio. Então, deve ser 10, alguma coisa, né? Então, a resposta aqui entre 10 e 11, alternativa C, é o resultado de raiz quadrada de 120. Questão 10 e a última, galera. Vamos lá, qual dos números naturais a seguir satisfaz a desigualdade, né? Olha, ele está dizendo o seguinte, o x está entre raiz de 49 e raiz de 100. Que x é esse que está entre raiz de 49 e raiz de 100? Pessoal, é muito simples. É muito simples. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Você concorda que é o 7? Então, raiz de 49 é 7, não é isso? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Você concorda que é o 10? Não é isso? Qual número x está entre 7 e 10? Quais alternativas que eu tenho aqui, né? O 6 está entre 7 e 10? Não, né? O 10 está entre 7 e 10? Também não, nem o 50. Então, o 8, né? O 8 está entre 7 e 10. Né? Ele é maior do que 7 e menor do que 10. Alternativa B. Ok, galera? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês podem me procurar que a gente troca dúvidas lá em sala de aula. Agradeço, obrigado, valeu.